Sim, aí vamos começar com a oração, né? São Tomás, né? Pedindo ao Espírito Santo para nos ajudar, para nos iluminar, para colocar as palavras certas nas nossas bocas, né? Então vamos lá. Estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-me Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, vamos dar início aqui, recomeçar aqui a discussão Boaventura, né? Nós vamos ler hoje o capítulo 11, que é a criação do homem quanto ao composto. Capítulo formidável, né? Extraordinário. E para que tudo dê certo, em conformidade com a luz divina, nós vamos pedir aqui a Deus que nos ilumine, conforme São Tomás de Aquino pedia, né? Que é assim: Criador inefável, vós que sois a fonte verdadeira da luz e da ciência, derramais sobre as trevas da nossa inteligência, um raio da vossa claridade. Dai-nos inteligência para compreender, memória para reter, facilidade para aprender, sutileza para interpretar e graça abundante para falar. Meu Deus, semeai em nós a semente da vossa bondade. Fazei-nos pobre, sem ser miserável. Humilde, sem fingimento. Alegre, sem superficialidade. Sincero, sem hipocrisia. Que faça o bem sem presunção. Que corrija o próximo sem arrogância. Que admita a sua correção sem soberba. Que a nossa palavra e a nossa vida sejam coerentes. Concedei-nos verdade das verdades, inteligência para vos conhecer, diligência para vos procurar, sabedoria para vos encontrar, uma boa conduta para vos agradar, confiança para esperar em vós, constância para fazer a vossa vontade. Orientai, meu Deus, a nossa vida. Concedei-nos saber o que nos pedis e ajudai-nos a realizá-lo para o nosso próprio bem e de todos os nossos irmãos. Amém. 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 Então vamos, né? Capítulo 11 do livro de São Boaventura, né? A criação do homem quanto ao composto. Então vamos lá, né? Você lê então a criação do homem quanto ao composto. A gente já vem falando aqui, né? O que é o composto, né? Que é a união do corpo e da alma, tendo em conta que existe a alma, ou o espírito, e também o corpo, né? Esses dois entes, duas criaturas de Deus, e a união de um com o outro é o que se chama de composto. E é no composto onde se dá toda a relação do homem entre si e com a natureza e com o cosmos de um modo geral, né? Nós somos um só, né? O homem é uno, né? Só que é composto de, digamos assim, duas substâncias, né? Então, esse capítulo aqui, ele explica direitinho isso, né? Ele explica com muita precisão. A gente vai tentar passar para vocês, na linguagem de São Boaventura, o que de fato, no dia a dia, no corriqueiro, no cotidiano, é o composto e ao que ele se presta, né? Tá, Regina? Então, começa, por gentileza, filha, a leitura. Item 1. Acerca do homem, em sua totalidade, colocado no paraíso, deve-se admitir o seguinte: 2 pontos. Ele foi dotado de um duplo sentido, o interior e o exterior, e o da mente e o da carne. Foi dotado de duplo movimento, o imperativo na vontade e o executivo no corpo. Foi-lhe concedido um duplo bem,
um visível e outro invisível. Foi-lhe imposto um duplo preceito, um natural e o outro disciplinar. O preceito natural, crescei e multiplicai-vos. O disciplinar, não comerás da árvore da ciência do bem e do mal. Com isso, foi-lhe dado um auxílio quádruplo, o da ciência, o da consciência, o da sinderese e o da graça, com os quais contava com o suficiente para manter-se e progredir-se no bem e precaver-se do mal e evitá-lo. Ok. Então vamos já começar a fazer uma certa hermenêutica aqui, né? Uma certa interpretação já desse item 1, chamando a atenção para alguns detalhes, né? Que passa despercebido aos olhos de quem nunca se deparou com esse tipo de leitura. Tá? Então, olha, primeiro ele está falando especificamente do homem, na sua totalidade, né? Então ele frisa bem aqui, acerca do homem em sua totalidade. Não é o homem enquanto espírito, nem é o homem enquanto corpo. É o homem em sua totalidade, como nos apresentamos perante a sociedade, como nos apresentamos perante o cosmos como um todo. Né? E ele fala sempre de um duplo sentido, de um duplo bem. Né? Ele fala sempre em dois. Né? Existe aí um conjunto de dois entes. Né? É um conjunto de dois. É sempre um duplo. Então, chamar sempre atenção para isso, né? Por que duplo e não triplo, por exemplo, né? Então ele foi dotado de um duplo sentido, né? E outra coisa também a se levar em consideração é que ele está falando do homem, né? Que foi colocado no paraíso, né? Então ele está falando aqui de Adão e Eva, tá? Mas quando ele fala de Adão e Eva, ele também fala da gente, né? Nós creiam, nós somos descendentes de Adão e Eva. Mais para frente ele vai explicar uma coisa aqui, vocês vão entender isso legal. Assim, sem esse entendimento, sem esse item de fé, que não dá para, na genealogia, você ir buscar e se buscar até Adão e Eva, né? É impossível isso. Né? Mas para quem estuda um pouquinho de genealogia, que vai indo lá para o passado, a gente vai ver de onde a gente vem. A relação homem, né? De onde nós descendemos, né? Isso é importante para dar esse sentido de continuidade. Enquanto carne, lembrando sempre desses conceitos, tá? Para os que adentrarem a esse vídeo, a essa aula de hoje, sem ter visto as anteriores. Lembrando sempre que carne é o conjunto, é o entrelace, é a fusão da alma e do corpo. Toda vez que você ouvir falar carne, imagine alma e corpo juntos. Ou, na linguagem de São Boaventura e também de São Tomás de Aquino, o composto. Composto e carne são as mesmas coisas. Tem um livro do filósofo Louis Lavelle que ele traz esse conceito para o mito de Narciso, né? Aquele mito da mitologia grega, aquele homem lindo que se olha no espelho e ali ele se perde em si mesmo e definha e morre. É uma maneira de se explicar o que acontece com o homem
que se volta para si próprio. Né? Esquece que existe, primeiro, acima de qualquer coisa, Deus. Por isso ele diz, amar, o primeiro mandamento da lei de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. Né? Sobre todas as coisas. Né? Aqueles 10 mandamentos ali, eles estão postos, não é para Deus. Deus não precisa da gente para nada. Aqueles 10 mandamentos ali estão postos para a gente. Para a nossa glória, para que a gente possa ver Deus face a face, para que a gente possa voltar para o seio do Pai, de onde a gente veio, ao ser criado. Né? Então, essa questão do duplo sentido, né? Ele fala aqui o interior e o exterior. Né? Ele foi dotado, o homem na sua totalidade, na criação, ele foi dotado desse duplo sentido, o interior e o exterior. Né? E ele chama o interior de mente e o exterior de carne, que é o que eu acabei de dizer, carne igual a composto que é igual à união da alma, o espírito e a carne. O interior e o exterior, né? O interior é a mente e o exterior a carne. Ele foi dotado também de um duplo movimento. Duplo movimento. Estou só ressaltando essas bases, né? A filosofia de São Boaventura, ela tem os fundamentos, né? Então, a questão do duplo, do dois, né, é um fundamento. Então, apesar do homem ser uma totalidade, ele é composto de duas substâncias, né? Então, o duplo sentido, explicamos agora há pouco, o duplo movimento, que é um movimento imperativo na vontade e um executivo no corpo. O imperativo na vontade que vem do interior, né? É a vontade que faz com que nós hajamos, ou seja, com que nós entremos na fase executória dos nossos atos, que é o corpo, né? Então, o imperativo no movimento do homem no mundo, entenda movimento como relação do homem no mundo, relação do homem com o próprio homem, relação do homem com os animais e irracionais, relação do homem com a natureza, relação do homem com o cosmos, relação do homem com o sobrenatural, com o espiritual, relação do homem com as forças sutis da natureza, que não tem nada a ver de espiritual, mas que faz coisas incríveis. As forças sutis da natureza fazem coisas incríveis. Quem tem o domínio disso faz coisas assim impressionantes, mas isso é muito confundido com o espiritual. O espiritual está no outro plano, diferente das forças sutis da natureza. As forças sutis da natureza têm a ver com o mundo. Quem domina as forças sutis da natureza? Os bruxos. Não é? As pessoas que têm essa habilidade de fazer coisas assim fora do comum, né? E muita gente pensa que isso aí está vindo do céu, que é espiritual, e não é. É das forças da própria natureza, né? Você vê isso muito nos índios, né? O pajé, ele cura. O pajé na aldeia indígena cura, ele tem isso, ele faz isso. Mas ele faz isso baseado nas forças sutis da natureza. Né? As religiões afro também, né? Africanas, elas trabalham isso, elas têm a ciência de trabalhar as forças sutis da natureza. Né? Você tem que separar uma coisa da outra. Né? Se você for levar em consideração a planos, né, aos planos, né, assim, a força sutil da natureza está no plano terrestre do mundo. As forças espirituais estão no céu, mas a gente pode dizer aqui no empíreo, né?
nas primeiras aulas de São Boaventura, ele define, né? O céu, né? Ele usa sempre o livro, o capítulo 1 do Gênesis, né? E ali ele diz que Deus criou o céu e a terra, no princípio, né? Criou o céu e a terra, né? E ele ali sai dividindo, né? Separa as águas de cima das águas de baixo, né? Então ele fala dos três céus, né? Fala do céu empíreo, né? Fala do cristalino, que é o céu das águas, e fala desse céu firmamento, que é esse que nós vemos aqui, onde tem os 7 corpos celestes, né? É o que a gente vê olho nu, né? Então, essa diferenciação é muito importante. Creiam, existem as forças sutis da natureza e tem pessoas que têm o controle delas. É uma ciência. Isso vem da alquimia, né? Tem uma série bem interessante que é Outland. Não sei se é assim se pronuncia, mas se escreve Outland. Ela trata sobre esse assunto, né? Bem interessante, bem interessante. Mas aquilo ali são forças sutis da natureza, né? Não é espiritual. Não é um milagre espiritual vindo dos céus. É um milagre, entre aspas, esse entre aspas mesmo, que acontece aqui e é assim. E tem curas extraordinárias, né? Cura gente com câncer, cura agora sim. Em que pese existir a cura, qual é o bem que de fato essa cura trará para aquele curado? Né? Isso aí já é outro assunto e é complicado entrar nesse assunto agora. Mas é importante separar uma coisa da outra. Né? Então, assim, quando São Boaventura traz que o homem é uma totalidade, mas que ele é feito de duas substâncias, e que essas duas substâncias ele sai sempre explicando o que é esse duplo, né? Então ele fala do duplo sentido, fala do duplo movimento, né? Que a vontade gera a execução. A vontade, ela é interior, ela é, digamos assim, do espírito. No composto, é o espírito que traz a vontade e o corpo é o executor dessa vontade. Não é? Quando São Paulo diz, eu não sei se ele usa bem essa expressão, mas é uma coisa assim, ele se irrita com a carne. Né? Maldita carne que faz com que eu faça o que eu não quero e não me permite fazer o que eu quero. Né? Ele fala da carne. Quando ele fala da carne, ele fala do composto. Alma e corpo. Né? Então, foi-lhe concedido duplo bem. Um bem visível e o outro invisível. Foi-lhe imposto um duplo preceito. Que duplo bem é esse? Né? Um visível e o outro invisível. Né? Que duplo bem? O visível é o corpo, o invisível é o espírito. Né? O corpo é um bem, o espírito é um bem. A união dos dois, que é a totalidade do homem, também é um bem. Agora, o que você faz com essa totalidade pode ser um bem ou um mal. E aí vai depender da sua vontade. Né? E aí vem toda aquela questão do pecado natural, né? Da herança dos hereditárias, né? Da herança, né? Hereditária, né? E aí vem um duplo preceito, né? Um natural e o outro disciplinar, né? E aí ele fala aqui, ó, o preceito natural. Ó, um duplo preceito, mais uma vez, duplo, né? Um natural e um preceito disciplinar. O preceito natural é o seguinte, 2 pontos. Crescei e multiplicai-vos. Isso é um princípio natural. É um preceito natural. É um preceito, é uma ordem. Né? É uma coisa estabelecida. Né? Crescei e multiplicai-vos. Não é uma decisão, digamos assim, do homem crescer
e nem tampouco se multiplicar. Esse homem não cresce, não amadurece, em decorrência disso, ele não se multiplica. Se não se multiplica, acaba a humanidade. Né? Hoje as pessoas estão meio descumprindo esse preceito aí, né? Do crescer e multiplicar. Né? E, além do preceito natural, tem o preceito disciplinar, que é: não comerás da árvore da ciência do bem e do mal. Né? É outro preceito. Né? E essa questão de não comerás da árvore do bem e do mal, ela é muito interessante, porque assim, tudo que a gente absorve do mundo exterior, a gente come. É uma expressão assim que a gente não aplica normalmente no cotidiano, né? Normalmente a gente só aplica o comer quando passa pelos órgãos, pela boca, né? Pelo sentido lá do paladar, né? Que é um dos 5 sentidos exteriores, né? Então, a gente utiliza essa expressão comer quando isso entra na boca e você tem o paladar e você degusta aquilo e engole. Você aumenta o raio de ação dessa palavra, comer, você vai entender que tudo que você bota para dentro é comer. Você come pelos olhos, você come pelos ouvidos, você come quando toca, você come quando degusta, você come quando cheira. Então, assim, o comer aqui está associado a colocar para dentro. Então, quando ele fala: não comerás da árvore da ciência do bem e do mal, você justamente você não se deixar levar, né? Como eu diria, não trazer para dentro do coração tudo que vá de encontro aos preceitos do nosso Senhor Jesus Cristo, aos preceitos de Deus. Então, assim, a árvore do bem e do mal aqui, ela, num sentido metafórico, é tudo que está no mundo e que nos é oferecido. A serpente ofereceu o fruto da árvore do bem e do mal para Adão e Eva, que comeu e se deu mal. Nós, a toda hora, a todo instante, estamos recebendo o fruto da árvore do bem e do mal. Na hora que a gente acorda, que começa a entrar na vida cotidiana, no dia a dia, começa a interagir no mundo, a gente recebe inúmeros frutos da árvore do bem e do mal. Cabe a nós, através do livre-arbítrio, através que é uma condição espiritual, que o livre-arbítrio é espiritual, ele não está no corpo, né? Então, quando a gente se depara com o fruto da árvore do bem e do mal no nosso cotidiano, cabe a nós, através do livre-arbítrio, escolher se comemos ou não comemos. Adão e Eva comeu, se deu mal, saiu do paraíso. E o anjo ficou lá na porta do paraíso de guarda para que eles não entrassem de volta. E não era para o mal deles, não, era para o bem deles. Porque se eles entrassem de volta contaminados pelo fruto da árvore do bem e do mal, eles morreriam. Eles tiveram que ficar fora do paraíso, passar por todo o processo de sobreviver para depois voltar para o paraíso. Tá? Então, não é muito diferente com a gente. E a gente se depara com esses frutos do bem e do mal no mundo.
É por isso, minha gente, que nós temos a alma, a nossa alma, ela tem 3 inimigos: o demônio, o mundo, a carne, que é o composto. Dos 3, o pior é o composto. Porque o composto, que é a carne, ela traz a herança dos nossos antepassados, as nossas tendências. Ele é o pior no sentido do mal, né? Mas também traz coisas boas, né? A nossa árvore genealógica, a nossa ancestralidade não nos ofertou apenas coisas ruins, né? Traz coisa boa também. Mas, assim, é o mais difícil de combater. É você combater a você mesmo. Você combater o fruto da árvore do bem e do mal, que é ofertado pelo mundo e pelo demônio, é mais simples. Mais simples não, é menos difícil. Agora, você combater você mesmo, as suas tendências, o seu narciso, e saber que tudo isso é feito para você não morrer, que é o amor de Deus ali, tentando te tirar da boca do vulcão. Nosso Senhor ali, querendo te puxar, te salvar, e tu esfaqueando ele, flagelando ele, para entrar na boca do vulcão. Entendeu? Então, assim, a tendência, a carne, ela traz essa herança. Nos 7 pecados capitais. É isso. Para não falar dos mortais. Né? Os 7 pecados capitais é isso. Porra, se você come demais, fica obeso, você não consegue nem se locomover direito. Porra. Se você leva a sua vida voltada só para o prazer, você está no sal. Né? Você não consegue sentir uma frustração, sentir uma dor. Ir numa academia fazer um exercício, por exemplo. Dar uma caminhada, sentir o cansaço do corpo. Então, tem pessoas que não querem sentir isso. Isso é muito sério. Então, esse duplo preceito, né, de crescer e multiplicar-vos, e que é um preceito natural e o outro disciplinar, de não comerás da árvore do bem e do mal, né, é isso. Né? É você não se deixar levar pelo que o mundo traz de mal para você. Pelo que o mundo traz de que estimule o seu hedonismo, que faça com que você, ao invés de suportar a dor para crescer como ser total, né? Inclusive Lavelle traz um dos livros mais, dos melhores livros dele, justamente a Presença Total, de Louis Lavelle, dificílimo de ler, mas é uma coisa para o futuro, né? A Presença Total, né? Então, não comerás do fruto do bem e do mal, é isso. Né? É você buscar o, o que o espírito traz de bom, que das duas substâncias é a que está, de fato, unida com o nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Como São Tomás de, como Santo Agostinho diz assim, eu te buscava tanto lá fora, né? Eu te busquei em tantas coisas, em tantas seitas, em tantas, né? E estou aqui dentro de mim o tempo todo, né? Ele está falando, onde é que o Espírito Santo e Nosso Senhor Jesus Cristo e Deus, a Santíssima Trindade mora? Dentro do nosso espírito, pô. Santa Teresa d'Ávila explica isso direitinho quando ela estabeleceu a doutrina, digamos assim, das 7 moradas. Né? Tanto é que se fala num santo de 7ª morada, né? Um São Tomás de Aquino, um São Francisco de Assis, né? Um Padre Pio de Petreutina, né? Uma Santa Filomena, né? Uma Santa Teresinha do Menino Jesus, todos santos de 7ª morada. Né?
E aí, então, não comerás da árvore da ciência do bem e do mal. Isso é um assunto que a gente passaria aqui um ano só discutindo sobre isso. Né? Mas eu quis fazer dar uma parada legal nisso aí, para que a gente entenda que isso está no nosso cotidiano, gente. Está no nosso dia a dia. Né? Aquele comer do fruto do bem e do mal que Adão e Eva comeu, nós temos a possibilidade de comer ou de não comer todos os dias, na hora que acordamos, na hora que vamos dormir. Fiquemos atentos a isso. Né? Deus ele vai deixando os ensinamentos para que a gente compreenda, que a gente conheça, para que a gente entenda. Outra coisa, gente, como é que a gente pode amar? Amar no sentido real da palavra amor, sem conhecer. Então, um dos objetivos desse curso, um dos objetivos de São Boaventura, é justamente fazer com que vocês conheçam Deus. E conhecendo, é impossível não amá-lo. E como é que você conhece Deus? É no dia a dia. É com os 5 sentidos mesmo. Né? Não falo nem dos 2 sentidos interiores, a memória e a imaginação. Eu falo dos 5 sentidos. É ficar atento no dia a dia aos frutos da árvore do bem e do mal que são ofertados para a gente. E negá-los. Ou não. Depende do caminho para onde você quer ir. Né? Pois bem, quando ele fala desses duplos, né, do duplo sentido, do duplo movimento, do duplo bem, do duplo preceito, Deus nos dá um auxílio quádruplo para poder realizar esse conjunto de duplicidades que a gente citou um pouquinho aí acima, né? Então, um auxílio quádruplo. Né? Então, o primeiro é o auxílio da ciência. O segundo é o auxílio da consciência. O terceiro é o da sinderese. E o quarto é o da graça. Tá? Então, são 4 auxílios. E aí ele vai descrevendo eles aqui. Eu não vou me alongar aqui nessa descrição, vou deixar ele mesmo falar para a gente aqui. Né? Aí ele fala assim, ó, quais contava com o suficiente para manter-se e progredir no bem e precaver-se do mal e evitá-lo. Olha, ele destaca, são coisas bem sutis, mas a gente tem que estar muito atento a essa leitura. Olha, progredir no bem. Já existe algo de bem em nós, desde que nascemos. Né? Agora vem aí, ó, olha o verbo precaver. E olha o outro, evitar. Precaver-se do mal. Né? Agir proativamente para não se deixar levar pelo fruto da árvore do bem e do mal. Né? E evitá-lo. Você precisa evitar para não ver, para não sentir o cheiro, para não ouvi-lo e para não sentir o gosto e para não tocá-lo. Falei aqui dos 5 sentidos. Evitar. Evitar a ocasião. Se você sabe, se você é alcoólatra, se você tem essa fraqueza para o álcool e você vai para as festas onde se toma álcool, logo no início da sua abstinência, você está cometendo, indo de encontro a isso aqui que São Boaventura está dizendo. Você não está evitando o fruto da árvore do bem e do mal. Até o momento que você se sinta, que você tenha a convicção, a certeza absoluta de que aquele fruto já não lhe faz. Não tem nenhum domínio sobre você. Tá? Então,
Muito, muito cuidado com essas duas coisas. Precaver-se e evitar estar na situação. Né? Precaver-se no sentido de estar sempre atento. E na hora que você enxergou, na hora que você percebe, através da estimativa que é inata a todo ser humano tem a estimativa, ele traz isso. Né? Você dirigindo, você vai fazer uma curva a 140 km por hora, você tem a estimativa de que ali você e aquela máquina vocês vão se esborrachar. Então, isso é estimativa, a gente traz isso, né, para a gente. Então, aí você tem que se precaver de fazer aquela curva a 140 km por hora. E como é que você faz isso? Evitando.